O encontro de Jesus com Satanás. Parte 2. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 11 é o texto que nós vamos meditar. Mateus 4, verso 1 até verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: E então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. E então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. E em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: Vá embora, Satanás, as Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E então o diabo foi embora, e vieram os anjos cuidaram de Jesus. Pai querido, dá-nos a Tua graça e aplica, Senhor, essa Tua palavra aos nossos corações. É aquilo que pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar olhando para os evangelhos, os encontros de Jesus. Eu espero não ter errado na contagem. Essa semana eu fiz uma releitura dos 4 evangelhos e fiquei marcando os encontros de Jesus, onde ele encontra pessoas e ensina alguma coisa, fala alguma coisa que pode ter conteúdo para a nossa vida. Nos 4 evangelhos eu encontrei 41 diferentes encontros de Jesus. Eu não espero falar sobre os 41. Escolhi alguns desses encontros de Jesus, porque a maioria das coisas que podemos aprender sobre a graça de Deus, a respeito da verdade do Evangelho, foi contada para a gente não na forma de um sermão ético, ainda que Jesus tenha pregado o sermão da montanha, mas na forma dos relacionamentos, nesse contato com pessoas, nesse trabalhar a alma das pessoas em meio às suas necessidades. E o primeiro desses encontros é um encontro inusitado, o encontro de Jesus com Satanás. A Bíblia nos fala a respeito desse encontro, diz que Jesus estava sozinho, e muito provavelmente, então, as narrativas que nós temos dos evangelhos eram de momentos particulares que Jesus estava junto com seus discípulos e contou essa história para eles. E essa história se tornou tão impressionante que 3 dos evangelistas registraram isso na Bíblia, para a gente saber que era alguma coisa importante para a nossa vida cristã. Nós começamos a estudar essa tentação de Jesus no deserto, nesse diálogo com Satanás, e a primeira coisa que aprendemos e estudamos hoje pela manhã é que tentação faz parte da vida de qualquer ser humano. Nem Jesus foi isento da tentação. Quais foram as ferramentas que Jesus usou para vencer a tentação? E é importante notar que Jesus não usou nenhuma ferramenta para vencer a tentação que não estivesse à nossa disposição. Toda vez que Satanás tentou também para usar todo o poder divino dele para não ter que passar por estas coisas. E ele então se recusou a usar o seu poder divino, e como homem, perfeito homem, ele venceu, para que nós pudéssemos ser livres de toda a opressão de Satanás. E quando ele venceu ainda na cruz, maior vitória veio para a gente. E nós aprendemos que Jesus usou algumas ferramentas, algumas armas. Primeiro, uma vida cheia do Espírito. Depois, uma vida
comprometido em cumprir e obedecer à vontade de Deus. Depois, ainda, valores firmados na palavra de Deus que norteariam a sua vida, e o poder e a autoridade do Espírito Santo para repreender Satanás. Todas estas ferramentas estão à nossa disposição pela graça do Senhor Jesus. Mas eu queria continuar aprendendo as lições. E a segunda lição tem a ver com a tentação propriamente dita. Nós vamos ler aqui no texto, nos versículos 2 a 4, o seguinte: e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. E então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. O grande problema aqui não era comer ou não comer. Ele estava com fome. E ele, como perfeito homem, se você fizer um jejum absoluto, só bebendo água, durante 40 dias, você vai ficar com fome. Eu nem sei se eu aguento tanto tempo. Fazer um jejum de 40 dias já me dá arrepio. Não é verdade? E não é jejum que nem do muçulmano, que nem do judeu, que ele não come nada desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mas a noite toda ele pode comer o que ele quiser. E aí então, depois que escurece, é um banquete. Eles comem, mas comem. Porque comem para tirar o atraso, né? E virar para o outro dia. Não, Jesus fez um jejum de 40 dias só bebendo água. Absoluto, só água. Porque sem água você morre 40 dias se você fizer um jejum sem água. E aí então, ele está com fome. E Satanás vai pegar justamente a carência, a necessidade que está lá no corpo de Jesus para tentá-lo. E o grande problema não era comer ou não comer, mas responder a seguinte pergunta: o que é prioritário para você? Satisfazer os apetites ou cumprir a vontade de Deus descrita na sua palavra? Essa era a tentação. O que é prioridade para você? Ele tinha um propósito. Ele tinha sido enviado para o deserto pelo Espírito Santo, e o propósito é que ele fosse tentado. Por quê? Porque ele, como nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, precisava entender a profundidade das nossas lutas em todos os setores da vida. E agora, a tentação vem. O que é mais importante? Você terminar o propósito de Deus, que Ele colocou para a tua vida, ou satisfazer as carências e necessidades que estão aí dentro de você? É interessante que quando Jesus responde para Satanás, ele vai usar um trecho da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Olha só o que ele fala, Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Esse é o trecho que Jesus cita. E olha só o contexto. O povo de Israel estava no deserto, Jesus estava no deserto, tá? Eles passaram quanto tempo no deserto? 40 anos no deserto. Jesus estava 40 dias. Lá no deserto eles não tinham tudo que eles precisavam ou queriam, mas todo dia Deus dava a porção diária, que era um maná, um negócio esquisito que eu nem sei explicar, tá? Que caía do céu e que eles cozinhavam. Chovia pão do céu. É isso que a Bíblia está dizendo, eles só comiam aquilo. E a grande intenção de Deus nesses 40 anos era provar, para ver se eles estavam dispostos a cumprir
toda a palavra de Deus. E é isso que Jesus está respondendo para Satanás. Olha, tem pedra, eu tenho poder para transformar em pão, mas o importante não é se eu tenho poder ou não para transformar em pão, é se eu aqui, agora como Messias de Deus, estou disposto a cumprir todo o propósito de Deus. E essa era a tentação. A tentação de Jesus foi a mesma que Moisés sofreu e caiu. Teve um dia que o povo começou a reclamar em Massá e Meribá e dizer: não tem água, a gente está com sede, e você é o nosso líder, trouxe a gente para morrer aqui no deserto, só tem esse pão ruim que cai do céu aqui, a gente só tem isso para comer, e agora não tem água, e nós precisamos de água. E aí Moisés tinha que esperar o comando de Deus e a ordem de Deus. Mas ele ficou tão cheio, mas tão cheio daquele povo buzinando no ouvido dele, que ele pegou a vara, o cajado dele, bateu na rocha e disse: rocha, sai a água. Porque ele já tinha feito isso e Deus tinha lhe dado essa autoridade. E brotou a água da rocha. E aí Deus chamou Moisés e disse: Moisés, quero dizer para você que você não vai entrar na terra prometida. Você só vai ver de longe. Porque você não estava pronto para cumprir todo o propósito que eu tinha para a tua vida. Essa era a mesma tentação. Se Jesus dissesse: pedras virem pão, elas virariam. Mas ele não teria cumprido todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. O que o diabo queria é que Jesus colocasse o foco no conforto da sua vida e não na missão, não no propósito de Deus. E queridos, essa é a grande tentação do diabo hoje na minha vida e na sua vida. O grande problema hoje é que muitos de nós estamos preocupados todo dia em transformar pedras em pães. Ou seja, nós estamos preocupados em satisfazer os apetites da nossa carne. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso, o que é melhor para mim, o que me dá prazer, o que me satisfaz. E nem sempre nós estamos preparados ou nós estamos desejosos de buscar qual é o propósito de Deus para a minha vida nesse assunto. E isso passa por várias áreas da minha vida, da sua vida. Você é uma pessoa normal, você levanta todo dia cedo, vai trabalhar, trabalha muito, ganha suado o seu pão de cada dia, volta para casa, tem uma casa, tem uma família. Nem sempre dá para fazer tudo o que você quer, nem sempre dá para fazer tudo o que você gosta. Não é verdade isso? Aí você tem sonhos, você tem planos, você coloca esses sonhos, esses planos no papel. Eu ponho e oro, peço a Deus, sonho e vou atrás. É assim que Deus vai trabalhando na minha vida. Mas o que Deus quer é que não apenas a gente faça isso, mas a gente pergunte para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer da minha vida? E alguns sonhos a gente vai riscar, e algumas coisas que a gente conquistou a gente vai entregar, porque a gente tem um propósito maior, que é servir e honrar o Senhor, que tem um plano eterno para a minha vida. E se eu não entender isso, eu vou ser uma pessoa frustrada, porque eu vou conseguir algumas coisas, e à medida em que eu as consigo, se eu não tenho propósito, se eu não tenho alvo na minha vida, se eu não tenho senso de missão, estas coisas que eu conquistei, elas se desvanecem na minha mão no dia seguinte, e eu estou completamente insatisfeito de novo, e eu tenho que sair correndo atrás de alguma coisa maior, e eu vou tentando preencher o meu coração, e não preenche o meu coração. Isso acontece em todas as áreas da vida.
Acontece com a grana. Quanto mais dinheiro você tem, mais desesperado você fica. Porque do dia para a noite, você pode perder algum dinheiro. E se você perder algum dinheiro do dia para a noite, você fica desesperado porque perdeu algum dinheiro. E se ganhou, o que ganhou sempre é menos do que você queria ganhar. Não é verdade? Se você se envolve com algum tipo de vício, o vício é insaciável. Você começa com um pouquinho, daí você quer um pouco mais, depois você quer um pouco mais, você quer um pouco mais, você quer um pouco mais, e de repente você está morto pelo teu vício. Porque ele consome a tua vida. Se você é uma pessoa que idolatra o seu hobby, não tem nada demais você ter um hobby, mas o hobby é insaciável. Quando ele se torna a razão da nossa vida, e eu vou acabar largando tudo e todos em função desse hobby ou dessa coisa que em si não é pecaminosa, mas ela toma todos os lugares do nosso coração. Porque toda vez que eu estou transformando pedras em pães, ou seja, só estou buscando o meu conforto, o meu prazer, eu perco o senso de missão, queridos. Mas quando eu tenho senso de missão, eu sei estar feliz em toda e qualquer circunstância da minha vida, porque o meu propósito é maior, o reino de Deus é maior, a vida eterna é maior, o poder de Deus é maior, a intervenção de Deus é maior. Mas eu tenho que passar às vezes por privações, 40 dias, 40 noites sem comer, e Satanás diz: para com isso, rapaz, você tem todo o direito de comer. Você não encarnou? Não está com fome? Come! Tem alguma coisa errada em comer? Olha a astúcia. Não, não tem nada de errado. Então dá a tua palavra de ordem e transforma as pedras em pães. E ele vai dizer: não, eu não vim aqui para transformar pedras em pães. Eu vim aqui para tomar o lugar na cruz do Calvário, seu e meu, para que todo aquele que creia no poder da cruz, do sangue de Jesus, possa ser livre. Por isso, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu vou agora cumprir a missão que o meu Pai me deu. Aqui está o foco do que está acontecendo. Nosso coração revela que o Senhor, a sua vontade, a sua palavra, estão ou não estão em primeiro lugar na nossa vida. Jesus ensinou que o foco da nossa fé é uma coisa muito simples: buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós estamos aprendendo a fazer é: busquem todas as outras coisas, e sobra um pedacinho para Deus, e Deus diz: não é isso que eu quero. Por isso a primeira grande tentação de Jesus foi uma inversão de valores. Buscar atender às carências da sua vida, os apetites do seu corpo, as necessidades da sua alma, e depois cumprir a vontade de Deus se der. E é por isso que muitos de nós não falamos de Jesus, não temos tempo, pois todo o nosso tempo está voltado para transformar as pedras em pães, na ânsia de saciar a fome dos nossos apetites. Nunca ouvimos o chamado de Deus, e Deus tem um chamado específico para cada um de nós, pois Ele vai contra esses apetites e pede a nossa renúncia. Jesus ensinou uma coisa que a gente não gosta de ouvir e muitos não gostam de pregar: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, ou eu aprendo a colocar Jesus em primeiro lugar, ou eu vou estar o tempo todo transformando pedras em pães nessa vida, e vou perder as bênçãos do propósito de Deus na nossa existência. A minha pergunta para você é: qual é o propósito de Deus para você? Qual é o plano que Ele tem para a tua vida? Qual é o chamado específico? Qual é a missão da tua vida? Porque o diabo vai continuar o tempo todo dizendo para você que não chegou ainda a hora de você servir a Deus com toda a sua vida, que não chegou a hora de você fazer entrega nenhuma porque não é tempo ainda,
Que na verdade sacrifício, doação, entrega, são palavras que você tem que abolir do seu dicionário. Na verdade alguns dizem que são nem cristãos essa palavra, porque Jesus já pagou tudo na cruz, é verdade, Ele pagou tudo na cruz, mas eu vou precisar segui-lo. E quando Ele ensinou, Ele disse assim, olha, as raposas têm o seu covil, mas eu não tenho onde repousar minha cabeça. Você quer vir comigo assim mesmo? Está me entendendo? Onde está a tua prioridade? Essa é a tentação. Onde está a tua prioridade? Uma das coisas que tem mudado no nosso tempo é que, no passado, quando esse feriado no mundo cristão, domingo, foi implantado, ele foi implantado por um princípio da palavra de Deus. O domingo é o dia do Senhor. E aí aqueles crentes do passado disseram, sabe, nós não vamos mais trabalhar no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós dedicamos para adorar a Deus, buscar a face do Senhor, para servir aos pobres, para sair nas ruas, ajudar. Esse não é nosso dia. É claro que o Senhor é Senhor da nossa vida todo dia, mas entre 7 dias nós dizíamos, lá os nossos antepassados diziam, esse é exclusivo, nós vamos dedicar ao Senhor, nós vamos honrar o Senhor. O tempo passou, e o dia do Senhor virou meu dia. E ainda na nossa cultura, muitos têm o sábado ainda, né? Ficou o sábado e o domingo. E você tem 2 dias, ou pelo menos 1 dia e meio. E às vezes você não tem nada para servir a Deus. E quando alguém pergunta, diz, não tenho tempo, trabalho muito. E eu olho aqui para vocês, tem alguém aqui que não trabalhe muito? A questão não é trabalhar ou não trabalhar, é quais são as suas prioridades. Segunda tentação que vai aparecer aqui, vai aparecer nos versículos 8, 9 e 10. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse, eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu, vai embora, Satanás, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. Satanás tomou Jesus e o levantou de modo que a sua visão pudesse alcançar longe, lá em cima de uma montanha, e começou a mostrar os reinos da terra, a glória de cada um deles, e a autoridade que cada um deles possuía, e fez uma proposta indecente, eu dou tudo a você, se você me servir e me adorar. Alguém podia dizer assim, mas já não era tudo de Jesus? Que bobagem é essa? É verdade. Porém, no meio do caminho de Jesus tinha uma cruz. E esse era o propósito de Deus. Que Ele morresse na cruz do Calvário por mim e por você. Satanás estava oferecendo um atalho. Não cumpra a vontade de Deus. Desfrute tudo já e agora. Você já ouviu isso? Não cumpra a vontade de Deus. Desfrute tudo já e agora. Queridos, essa continua sendo a tentação de Satanás para nós. Para que eu tenho que esperar todas as promessas que vão se cumprir de Deus na minha vida um dia? Para que eu tenho que esperar o céu? Para que eu tenho que esperar a vida eterna? Desfruta a vida agora, curte tudo que você pode, experimenta tudo. Para que você está dizendo não para você mesmo, e sim para Deus? Para com isso, esse tempo já passou. Você já ouviu isso? Todo dia, querido, porque essa é tentação do diabo, é tentação do diabo. Por quê? Porque para seguir a Jesus, a gente vai ter que negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz, para poder andar atrás dele. E aí você vai ter que negar as paixões da tua alma.
os apetites do teu corpo, alguns projetos que Deus não aprova. E Deus vai colocar alguns projetos que são dele na tua vida, propósitos tremendos do reino. E alguns vão chegar e dizer: cara, você é louco, isso não dá dinheiro. Quando eu comecei a falar que eu tinha um chamado para o ministério, há muitos anos atrás, já vou fazer 31 anos de ministério, e isso foi o chamado antes de estudar ainda. Estou falando aí quase 40 anos atrás. As pessoas olhavam e diziam assim: ih, tem certeza? Isso não dá dinheiro não. No começo do meu ministério, eu nunca vou me esquecer de um servo do Senhor, membro da igreja. Quando o filho dele disse que tinha um chamado de Deus para o ministério, ele veio me procurar. Eu tinha 21 anos, pastor daquela igreja. Ele veio me procurar e falou: pastor, para de envenenar a cabeça do meu filho. Ele primeiro vai ser médico, vai se formar, depois ele vai fazer o que ele quiser. Porque esse negócio de ser pastor e tal não dá certo não. Não estou investindo no meu filho para essas coisas não. Que coisa. Há uma inversão de valores. E tanta desgraça aconteceu na vida daquela gente. Porque quando a gente não tem valores, queridos, a gente se quebra na vida. O que o diabo estava falando para Jesus é: pula a cruz, passa por cima, vamos desfrutar tudo que você tem direito agora. E essa é a tentação que o inimigo tem usado. É aquela ânsia pelo poder de ter, de possuir, de ser reconhecido. É aquela ânsia de você desfrutar de tudo já. É tão forte isso, e Satanás é tão ardiloso, que existe uma teologia sobre esse assunto, chamada teologia da prosperidade, para validar esse tipo de tentação. Você não fica doente, você não tem problema, você vai desfrutar tudo hoje e agora, mas não está escrito isso na Bíblia, gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, nós vamos passar por desertos, nós vamos passar por momentos de enfrentamento, nós vamos passar por dias difíceis. Você vai passar por momentos na tua vida que você vai ter que tomar uma nova decisão tremendamente difícil outra vez. Mas vale a pena cumprir todo o propósito de Deus para a nossa vida. Eu não me arrependo. Não me arrependo de cada uma das renúncias, de cada uma das entregas, porque vale a pena servir a Jesus de todo o coração. O inimigo quer mudar o foco da nossa visão e da nossa missão. Enquanto a Bíblia ensina que eu sou aquele que Deus chamou para servir, muitos de nós queremos ser servidos. Quer ver? Uma das maiores carências que nós temos é a pessoas voluntárias que queiram servir nos estacionamentos. Muitos de nós ficamos felizes quando aquela pessoa nos recebe nos estacionamentos e ainda damos de dedo: olha, para aí, eu sou membro da igreja, pago o meu dízimo, tem que estacionar. Quando a Bíblia diz que nós viemos aqui e o Senhor nos chamou para servir e não ser servido. Nós estamos muito felizes porque todos os nossos assentos estão arrumados e limpinhos. Mas se tiver alguma coisa fora do lugar, nós vamos criticar todo mundo, mas dificilmente a gente vai lá pegar um pano e limpar. E a gente tem que aprender que nós somos chamados para servir, para abençoar. Quando a gente fala de um problema, de uma necessidade de alguém, é muito fácil a gente dizer assim: alguém tem que fazer alguma coisa, enquanto que o Espírito Santo fala para mim e para você: dá o primeiro passo e começa a ajudar. Esse é o propósito. Mas o diabo está dizendo para a gente: para, você tem que ser servido. Afinal de contas, você é um cara tão importante. A Bíblia nos ensina que o propósito de Deus é que tudo quanto Ele nos dá é para ser uma bênção nessa terra.
E o sentido de tudo quanto Deus nos dá é repartir. E sabe o que a gente aprende do diabo nesse mundo? É que tudo quanto Deus nos dá é para acumular. E a gente não transforma em bênção. E enquanto o nosso coração não é transformado, a gente não pode aprender que Deus tem mais para nos dar. A palavra de Deus vai ensinar que nós estamos nesse mundo para glorificar o Pai. Mas o mundo está ensinando para a gente, pula essa parte e busca a sua própria glória, o seu aplauso. Tudo quanto Deus coloca nas nossas mãos é para servir. Tua casa é para ser uma bênção, um refúgio no meio dos desertos das pessoas que moram ao teu redor. Tuas mãos são santas, e Ele colocou para abençoar. Você quer ver alguma coisa tremenda começar a acontecer? Quando você vê alguém passando por algum problema, alguma necessidade, dá um primeiro passo, abençoa da maneira que você puder, mas não esquece de colocar a tua mão sobre aquela pessoa e orar e pedir a bênção de Deus. Você vai ficar surpreso do quanto Deus vai fazer nessas vidas, porque a tua mão foi santificada para ser uma bênção nessa terra. Mas onde, pastor? Em qualquer lugar. Abençoa. Coisas tremendas estão acontecendo, porque a gente começou a orar e abençoar pessoas. É assim que funciona. Mas olha só o que a Bíblia fala, quando a gente perde essa visão do verdadeiro sentido da nossa vida, do verdadeiro propósito da nossa vida. Mateus 24 diz assim, a partir do verso 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, mau servo, disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto diz que o servo fiel é aquele que não busca a glória e a autoridade do mundo, mas que entende que o Senhor confiou a ele a bênção e o sustento a seu tempo de seus conservos, e que se ele for fiel, o Senhor confiará a ele todos os seus bens na sua vinda, os bens de Deus. E o servo infiel é o que pensa que o Senhor vai demorar, por isso não cuida dos seus conservos, não serve, não é uma bênção, mas com violência faz sofrer os seus conservos, não fazendo o que o Senhor queria, mas desfrutando da sua autoridade. Só cuida de si mesmo, se embriaga com seus amigos, fica tão intoxicado que não é capaz de perceber o que o Senhor fará no futuro. Ele será contado como um hipócrita, pois nunca foi servo do Senhor. O que a Bíblia está ensinando é que não dá para a gente pular ou queimar etapas na nossa vida. Você quer servir a Jesus? Coloque Ele em primeiro lugar. Você quer servir a Jesus? Cumpra cabalmente o propósito de Deus, mesmo que você tenha que passar pelas lutas. Você quer servir Jesus? Faz da tua mão uma bênção, do teu coração uma bênção, da tua casa uma morada de bênção nessa terra. Michel, lá nos adolescentes, fez uma ilustração muito interessante sobre queimar etapas na vida. Eu achei sensacional. E tem umas coisas malucas de vez em quando que ele faz que eu acho interessante. De vez em quando some alguma coisa lá em casa. Geralmente quando ele vai pregar nos adolescentes, desaparece alguma coisa lá em casa.
Uma vez uma televisão que ele saiu nas costas, outra vez foi, bom, tanta coisa. Mas um dia ele sumiu com o liquidificador lá de casa. E levou o liquidificador para a igreja. Aí ele passou e comprou um McDonald's. Sabe aquele lanche assim que vem a Coca-Cola, a batatinha, tudo, né? A torta, tudo, aquele combo completo, né? E aí ele pegou aquele combo completo e mostrou para aquela meninada, que batatinha maravilhosa. Você quer um McDonald's? Quer um pedacinho? Ah, eu quero, aquela coisa toda. E chegou, ligou, abriu o liquidificador, jogou o hambúrguer, a batatinha, a Coca-Cola, jogou a tortinha, tampou, apertou o botãozinho, e saiu com um copinho de café dizendo, come aqui um McDonald's aqui para você. Você quer um McDonald's assim, um pouquinho? Aquela meleca que caía assim, né? E disse assim, toma, experimenta. Aí um mais corajoso dava aquela bicadinha, coisa ruim e tal. Queridos, assim é a vida. Quando eu queimo as etapas do propósito de Deus na minha vida, o maravilhoso que Deus preparou para mim deixa de ter sabor. O maravilhoso de Deus deixa de ter sabor. E é por isso que o inimigo diz assim, desfruta tudo agora. Não precisa passar pela cruz, pelo negar-se a si mesmo. Mas não funciona. É desgraça. Termina com a última tentação. Jesus é levado por Satanás ao pináculo do templo. O pináculo do templo era uma torre colocada num dos cantos daquele templo. Existem algumas coisas ainda lá em Jerusalém desse pináculo. Ficava no cantinho ali, e essa torre ali colocada. Ele foi colocado lá em cima. E essa torre era uma escarpa, uma torre reta assim, e lá embaixo estava o Vale de Sidrom. O Vale de Sidrom está abaixo do nível do mar, então a torre ficava no topo de uma colina, e o vale lá no fundo, e aquela escarpa descendo assim. E aí o diabo diz assim para Jesus, pula daqui, porque está escrito na Bíblia, olha só, ele usa a Bíblia também, Satanás usa a Bíblia. Pula daqui, porque está escrito na Bíblia que ele vai mandar, o Pai vai mandar os seus anjos segurar você, proteger você, servir você, e você não vai se machucar. E aí Jesus vai responder para ele dizendo assim, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, só para você levar essa ideia para sua casa, é quando a gente inverte a ordem do senhorio na nossa vida. Quando a gente imagina que Deus tem que nos obedecer e nos atender, e não somos nós que temos que servir ao Senhor. A tentação era, faz o que você quer, porque Deus vai ter que te abençoar. E Jesus está dizendo, não tente a Deus, porque eu sou só servo. Deus é o Senhor da minha vida. Deus não é o gênio da lâmpada, que tem a obrigação de dar para você os seus desejos. Ele ouve as nossas orações e nos abençoa porque nos ama. Mas Ele não quer que a gente desenvolva uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade mágica. Ele quer que a gente viva um relacionamento em que Ele passe a ser o Senhor da nossa vida. 3 tentações, cada uma delas tremendamente ligadas com a minha vida e com a sua vida. Desfruta e atenda todos os apetites do teu coração e da tua alma. Enquanto que Jesus está ensinando, atenda a voz de Deus no seu coração. Tente conquistar a posse e o poder, e pule toda a cruz e sofrimento que faz parte da nossa vida.
Enquanto que Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O diabo está dizendo, olha, Deus tem que te servir. E Jesus está dizendo, eu sirvo ao meu Pai. E termina Satanás sendo expulso pela autoridade de Jesus, a mesma autoridade que ele nos deu pelo Espírito Santo. E aí vem um verso que eu acho tremendo. Quando Jesus cumpriu o propósito de Deus, a Bíblia diz assim, e os anjos do Senhor o serviram. Você lembra aqueles anjos que Satanás disse que ia mandar para segurar? Ele ia se esborrachar no chão. Mas quando ele cumpriu o propósito de Deus, Deus mandou o exército celestial e os anjos do Senhor. Eu não sei exatamente o que significa servir. Eu acho, aqui é minha opinião, tá? Não é Bíblia não, é da minha cabeça. Eu acho que veio um jantarzão do céu maravilhoso. Um banquete, e anjo para lá, e anjo para cá, e aquelas coisas todas. Essa é da minha cabeça, tá? Eu falei que eu tenho cabeça de gordo, não falei? Não é? Mas olha, não está 40 dias com fome, não é? Aí aquela festa toda, céu aberto e tal. Porque vale a pena servir a Jesus de todo o nosso coração. Eu queria orar com você. E queria convidar você a tomar uma decisão séria com Deus. Esse mundo está ensinando para a gente o que o diabo tentava convencer Jesus a fazer toda hora. Desfruta agora. Experimenta tudo. Queima etapas. E a palavra de Deus continua dizendo o mesmo que disse a Jesus. Coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Creia nele, confia nele. Ele vai ser o seu Senhor. Ele tem um propósito para você, ele tem uma missão para você, ele tem uma herança eterna para dar para você. E ele quer fazer isso na tua vida. E nessa noite eu queria orar com aquelas pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração e que hoje querem tomar uma decisão diferente na sua vida. Jesus, até hoje eu tenho ouvido as vozes do meu coração e da minha alma. Eu tenho vivido do meu jeito. E agora eu descobri até que o meu jeito não é meu jeito, é do diabo. Porque enquanto eu estou tentando obedecê-lo, eu estou servindo e adorando a Satanás. Foi isso que ele disse. Ele estaria prostrado aos pés de Satanás, adorando a ele se tivesse feito essas coisas. Mas hoje eu quero dar um passo de fé e colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu não sei como é que vai funcionar isso, eu não sei como é que vai acontecer os próximos passos, mas eu quero algo novo do Senhor na minha vida. E eu creio que Jesus vai ouvir essa oração. E que quando você estiver orando, não somente os anjos de Deus virão aqui para estar ao seu redor e celebrar e te ajudar, mas Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar do seu Espírito Santo sobre você. E aí no templo de Deus que está no teu coração, Ele vai encher a tua alma com a presença do Todo-Poderoso Senhor. Um dia que Jesus falou comigo, um dos dias que Jesus falou de uma maneira tão forte, eu estava no último banco da galeria da minha igreja, e eu achava que Deus não me via lá, Ele estava me vendo. Ele não quer outra coisa, Ele quer o teu coração, a tua alma, os teus valores, a tua vida, o teu dia a dia. Então se o Espírito de Deus está falando, é uma decisão tão séria, a gente vai entregar a chave do coração para Jesus, e dizer, eu quero aprender a viver contigo, do teu jeito, segundo a tua vontade. A primeira oração você vai ter que fazer, eu vou te ensinar como, tá? Você vai dizer, Jesus, eu vou dizer mais ou menos aqui com as minhas palavras, tá? Só para você saber, depois a gente vai repetir juntos, tá bom? Vou dizer assim, olha, eu sou pecador, preciso do teu perdão, da tua misericórdia, mas eu quero te convidar para dirigir a minha vida, ser o Senhor da minha vida. E eu quero aprender a viver contigo, etapa por etapa, dia por dia.
segundo a tua vontade. Então eu vou falar, você repete. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te convidar hoje para entrar no meu coração e assumir o comando da minha vida. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. E quero pedir que o teu Espírito Santo more dentro da minha alma. E que eu aprenda a viver segundo a tua vontade. Ajuda-me, Jesus. Eu quero aprender a viver segundo a tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.